Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira proferido no dia 15 de outubro pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Ta'ala ibn Aziz, líder internacional e quinto sucessor do Messias prometido alayhi salatu wassalam. Neste sermão, Hazur continua a falar sobre a vida de Hazrat Umar radhiyallahu anhu, citando fatos ligados ao seu martírio. Vejamos o resumo a seguir. Muitos historiadores acreditam que o martírio de Hazrat Umar radhiyallahu anhu não foi um ato aleatório, ocorrido de forma independente pela inimizade de uma só pessoa contra o califa, mas sim uma conspiração contra o líder dos muçulmanos. Essa conspiração teria origem no ódio que muitas pessoas de terras conquistadas pelos muçulmanos teriam contra ele. Alguns historiadores usam algumas referências para dizer que Hurmuzan, um líder iraniano que morava em Medina, e Jufayna, um irmão adotivo de Hazrat Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, que também morava em Medina, estariam envolvidos na conspiração que levou Abu Lulu a atacar Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Eles também levantam a hipótese de outras pessoas estrangeiras terem algum envolvimento nesse acontecimento. É contado que o Khalifa foi atacado na hora da oração de Fajr. Enquanto Hazrat Umar radhiyallahu anhu estava ferido, Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentou consolá-lo dizendo que ele foi companheiro do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. O ajudou e quando este partira, estava feliz com ele. Depois ele fora companheiro de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. O primeiro Khalifa ajudou ele e quando este partiu, também estava feliz com ele. Posteriormente, ele esteve junto dos Sahabas, os ajudou e se partisse agora, o faria numa situação em que esses também estariam felizes com ele. Ouvindo isso, Hazrat Umar radhiyallahu anhu respondeu dizendo que o companheirismo e ajuda dele ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi uma graça da parte de Deus, assim como o companheirismo e ajuda dele a Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu foi também uma graça da parte de Deus. Ele continuou dizendo então que o temor dele, naquele momento, não era pela pessoa dele em si, mas sim pelo futuro dos muçulmanos. Sobre a questão de Hazrat Umar radhiyallahu anhu ter ou não temido a morte, Hazur Ayatollah ibn Aziz citou algumas referências de Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu, em que ele explicou que Hazrat Umar radhiyallahu anhu orava para ser martirizado em Medina. Normalmente, isso somente poderia acontecer se um exército conseguisse entrar em Medina e atacá-lo, mas Deus cumpriu a vontade de Hazrat Umar radhiyallahu anhu de uma forma que uma pessoa que estava residindo lá o atacasse, poupando os outros muçulmanos dessa forma. Não faz sentido, portanto, acreditar que uma pessoa que rezava para ser martirizada em uma cidade fique temerosa quando do cumprimento de sua oração. No momento de seu martírio, Hazrat Umar radhiyallahu anhu tinha algumas contas a acertar ainda. Ele havia contrariado algumas dívidas devido a empréstimos em suas ajudas para os mais pobres e necessitados, motivo pelo qual foi até mesmo aconselhado a fazer aquele pagamento com dinheiro estatal, que tinha reservas para os mais pobres. Porém, ele recusou essa ideia, chamou seu filho e o orientou sobre a forma de pagamento das dívidas restantes. O filho dele assumiu o compromisso e acertou todas as dívidas em pouco tempo após o martírio de Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Hazur Ayatollah ibn Aziz também citou Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu, explicando como o Islã permite que algumas pessoas fiquem como seguranças em momentos como os da oração. O Sagrado Alcorão fala disso em situações de guerra e Hazrat Umar radhiyallahu anhu também havia orientado um de seus generais sobre isso após um incidente. Naturalmente, mesmo quando não há um risco eminente, não há nada de errado em algumas pessoas ficarem de guarda para benefício geral dos orantes. Hazur Ayatollah ibn Aziz terminou o sermão informando que continuaria a citar incidentes da vida de Hazrat Umar radhiyallahu anhu em sermões futuros.